Estamos de volta para o segundo painel de hoje com o tema O Poder da Liderança em Momentos de Crises. Mas antes de chamarmos esse painel, nós vamos assistir ao vídeo da Hoffman. E para mediar o painel O Poder da Liderança em Momentos de Crises, eu chamo ao palco Tatiane Lunca, CEO do Grupo Projeto. Participam também as convidadas Leila Bueno, diretora da Bueno Arquitetura Cenográfica, e também Linda Pereira, CEO CPL Events e presidente da Spring Up Europe. Participa justamente via link, porque ela está lá na Inglaterra. Sejam bem-vindas e eu passo a palavra à nossa mediadora. Que delícia vivenciar, né, experienciar realmente os eventos híbridos cada vez mais. Para a gente que organiza evento, tá aqui, é emocionante, né, viver isso. E realmente o nosso desejo é poder colaborar cada vez mais, conversar, compartilhar, né? E o melhor de tudo, como que a gente vai vencer esses desafios que no nosso mercado sangrou, né? Estava sangrando, está sangrando ainda, e como que a gente vai se ajudar, cooperar, para que as coisas aconteçam melhor. Então, por favor, gente, que felicidade, a gente vai falar aqui sobre o poder da liderança em momentos de crise. Eu acredito muito que a gente está vivendo agora uma era muito mais feminina, né? No sentido ânimo mesmo da palavra, uma era muito mais de cocriação, de compartilhamento, de vivenciar, experienciar, né? Como a gente pode ajudar verdadeiramente tudo isso que aconteceu com a gente. Eu acho que é algo que a gente precisa pensar cada vez mais. Como a gente vive, né? A gente fala muito sobre esse novo mundo, desde o ano 2000, mas, de fato, agora, nessa era pandêmica, a gente está, né, sentindo quem faz, de fato, a diferença. Então, Leila, obrigada por você estar aqui, um prazer, adorei ficar conversando com você ali. E conta para a gente aqui um pouquinho do momento atual. Quais são os seus maiores desafios, algumas incertezas? Como que foi esse momento para você? Lá no Grupo Projeto, para a gente foi um super desafio, né? A primeira semana era bem difícil, assim, eram as clientes totalmente sem saber o que estava acontecendo. Era o nosso time também, a gente tinha um time de quase 50 colaboradores, também, né, saber o que estava acontecendo. Também faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, sou líder lá do Comitê de Empreendedorismo, junto com a Luísa Helena Trajano, mulherada que está por aí. Faço um convite para vocês participarem, é um grupo totalmente filantrópico, muito legal. Entender também essas empresárias, como que a gente vai fazer, como que a gente vai sair dessa. Então, foi um momento, assim, a primeira semana, né, de pensar, de analisar, depois de falar, poxa, vamos partir para a ação, vamos fazer uma trilha, uma jornada. E aquela velha história, né, gente? A gente está construindo essa trilha, é diária, não é nem semanal, né? Todo dia a gente vê como que foi o desafio, né? O que a gente superou, como que a gente consegue fazer mais, como que a gente consegue fazer melhor, como que a gente consegue utilizar aquela metáfora do avião para primeiro você colocar a máscara em você, para depois você ajudar as pessoas que estão perto de você. E eu acredito muito, eu gosto muito, eu estou muito feliz de estar aqui nesse painel com a mulherada unida. Realmente a gente precisa aprender bastante, né, com os homens que já fazem network, já fazem negócios há muito tempo. Essa história de que mulher não é amiga de mulher, isso daí é coisa que colocaram na nossa cabeça, é crença. Então vamos nos unir, vamos ficar junto e vai ser uma delícia esse painel. Leila, primeiro é com você, depois a gente vai para a Linda. Tá bom. Olá, tudo bem, pessoal? Muito obrigada, Tati. É um privilégio estar aqui com você, com a Linda, uma querida.
Exatamente o que você falou. Cada dia foi um dia. Nós estamos falando de 6 meses, né? São exatamente 6 meses que a gente teve que parar aquilo que a gente mais sabe fazer, parar aquilo que a gente é apaixonado por fazer e sem nenhum tipo de mapa, sem nenhum tipo de manual. Sem dúvida alguma, lá atrás, a nossa prioridade foi a nossa equipe, né? Nós entendemos, e até hoje a gente entende, que lá, tanto na Bueno, arquitetura cenográfica, como também na Abras, que hoje eu estou como vice-presidente, as pessoas têm a importância prioritária. Mas a gente não tinha bola de cristal. Tudo que a gente desenhou, tudo que nós planejamos foi para, no máximo, 4 meses. No máximo. A gente tinha certeza que em agosto a gente já estaria bombando, fazendo vários eventos, trabalhando fortemente, mas isso não aconteceu, infelizmente. Então, para falar de tomada de decisão, inicialmente, nós conversamos com um cliente, que inclusive a gente ia ter um evento em julho, um dos maiores eventos que a gente faz na Bueno. E esse cliente me alertou, foi muito legal esse bate-papo com ele, Tati, e linda. Ele falou: Leila, desenhe o pior cenário, a parte mais crítica que você puder imaginar para a tua empresa, você desenha. Mas eu sou muito otimista, Tati. O Bueno também é extremamente otimista. Por mais que a gente pensasse numa situação de contingência, nunca passou pela nossa cabeça que hoje, dia 14 de setembro, estaríamos aqui nessa situação. Então, assim, é cada dia de um jeito, né? Então, nós temos altos e baixos, mas, efetivamente, nós não paramos nem um minuto de fazer movimentos que pudessem promover o nosso mercado, que pudesse trazer o coletivo como prioridade. E mulher tem muito disso, né? Você sabe, Tati, que a nossa prioridade, falando como equipe mesmo, a gente fez uma conta, entendemos até onde a gente ia aguentar, depois a gente entendeu o que a gente poderia fazer e, assim, para nós estava muito claro, a situação mais crítica, a gente vai segurar a nossa equipe até o final. Nós estamos tentando fazer isso, né? Ainda estamos tentando fazer isso, mas ultimamente as notícias não foram boas, né? Na sexta-feira a gente teve um banho de água gelada, mas ainda assim a gente está entendendo que juntos nós vamos ter que fazer a diferença de forma colaborativa, compartilhada. Então, num panorama muito resumido, eu diria que nós aprendemos a custas de muita dor. Eu esperei muito mais, eu de verdade, como representante de uma entidade que buscou pelo coletivo o tempo todo, nós trabalhamos muito por protocolos, por contato, por viabilidade, com todas as instâncias governamentais. Hoje eu me sinto muito frustrada. Eu te falei isso antes de entrar, eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Até escrevi um artigo a semana passada que está bombando porque eu tenho que falar que eu estou frustrada, não só como empresária, de ter que abrir mão daquilo que eu mais amo fazer, mas porque a gente conseguiu muito pouco através das nossas associações. Infelizmente, a gente conseguiu muito pouco por tudo que a gente esperava, por tudo que a gente lutou, pelos nossos associados, pelas empresas de cenografia e montadoras de stand. Eu tenho trabalhado junto com toda a equipe da Abras e da diretoria arduamente, mas hoje eu tenho uma sensação que a gente nadou e morreu na praia, né? E até aproveito essa oportunidade para pedir desculpas para todos os associados à Abras, porque a gente se esforçou muito e a gente entregou muito pouco em relação ao que a gente poderia ter conseguido com todas as instâncias governamentais. Mas eu não quero ser pessimista, eu estou sendo realista. Aliás, a Linda é uma otimista, a gente precisa falar de futuro, eu acho que é isso que você traz aí. O que eu tenho hoje colocado à disposição, tanto da equipe da Bueno, quanto dos associados, mesmo quem não seja associado, quem tem uma empresa de cenografia, de estandes, hoje mesmo atende uma pessoa, eu só quero o seu tempo, você conversa comigo? Eu conversei, fiquei com ela quase 1 hora. Eu coloquei à disposição das pessoas, eu mesma. Eu me coloquei como instrumento, como veículo, como ferramenta, e nós fizemos isso para a nossa equipe também. Use da forma que vocês acharem que possa ser necessário, da forma como a gente puder ser útil. Hoje é tudo que eu tenho para dar, eu mesma. É isso que a gente tem feito, Tati.
Que lindo! Vamos voltar um pouco mais sobre esse assunto. Agora a hora de fala é da nossa Linda, que está lá em terras europeias, vai contar para a gente como é essa experiência, como está sendo isso para você. Mas depois a gente volta, porque eu acho que é muito legal a gente falar a verdade. Né? E a mulher, ela tem algo diferente, mesmo muito mais materno. Como que a gente utiliza? Né? Eu adorei a tua fala em relação à verdade. Muitas pessoas ficam maquiando a situação, e é exatamente isso que eu falei. Muitas vezes a gente está sangrando, né? Mas como que juntos, como que juntas, a gente pode, de repente, ter uma super ideia e fazer algo para mudar? Né? De fala, precisamos continuar com a ação. Né? Quem age, realmente, uma hora consegue. Então, vamos voltar sobre isso. Meu amor, Linda, por favor, conta para nós como foi esse desafio, como está sendo aí essa experiência aí na Europa. Conta aí. Boa noite. Para mim é boa noite às duas colegas fantásticas do painel e a toda a gente que nos está a assistir. De facto, não foi diferente para nós aqui deste lado que foi para vocês. Um choque brutal, fechamos em março. A diferença, talvez, de muitos outros sítios é que em Portugal as pessoas... eu estou na Inglaterra, mas a minha empresa está em Portugal. E em Portugal as pessoas são muito obedientes, no sentido em que quando o governo mandou para casa, foi tudo para casa. Em 24 horas, tudo foi para casa. Também, como diz a Leila, com esta noção de que eram 2, 3 meses e depois isto passava. Bem, o choque foi um bocadinho maior. E eu acho que, como em toda a gente, o primeiro é paralisia, ficamos paralisados, depois é o pânico e depois é encontrar soluções. É a estratégia que toda a gente mais ou menos adoptou. Agora, de facto, não há nada como uma pandemia ou uma guerra para mudar o mundo. E de facto, o que eu senti, e que a maior parte das pessoas sentiram, é como se, de repente, tivessem chegado ao pé de nós e nos dando um empurrão e nós andámos 5 anos para a frente. E, de repente, parámos 5 anos para a frente, não conhecíamos bem o ambiente ou o que estava a acontecer e agora o que é que vamos fazer? E todos nós adotamos soluções ou tentamos adotar soluções, mas de facto uma coisa de que eu me orgulho muito, não funcionou na Inglaterra, a minha empresa na Inglaterra, isso não funcionou na Inglaterra, mas funcionou em Portugal, em que todo o setor realmente se uniu. O governo ouviu o setor, o governo tomou em consideração as medidas do setor. Durante um tempo ouviu-nos, considerou-nos para os apoios, para ajudas. Neste momento, nós temos eventos desde 1 de junho e desde que tenhamos protocolos podemos fazer eventos, mas há muitas regras e é muito caro e as pequenas empresas não vão sobreviver, é uma realidade. E no nosso caso, na nossa empresa, o que nós fizemos foi, já que não podemos fazer eventos, vamos pelo menos ajudar os nossos clientes e os nossos colegas a sobreviver a esta realidade e começamos a dar formação para esta nova realidade, para ajudar todos a tentar transitar para esta nova realidade. Mas, de facto, o nosso setor foi destruído, nunca mais será igual. Vai voltar, mas vai voltar muito diferente. Eu sou uma otimista, que vamos voltar, mas vai voltar muito diferente. E agora nós temos é que nos preparar para o que vem aí. Eu já não quero saber o que foi para trás, agora só estou a olhar para a frente. E o que pudemos resolver para a frente. Que delícia, né, gente? Otimismo, vou falar que ajuda bastante. E eu falo que motivação é igual tomar banho. Tem que tomar banho todo dia. Então, se motivar, também tem que se motivar todos os dias. É um processo, né? Até que o nosso cérebro vai acostumando, né? Todo o nosso corpo vai acostumando, e aí a gente vai se tornando realmente uma pessoa otimista para liderar, né, e superar todos esses desafios. Bem, você falou bastante sobre essa questão de caixa, né? De fato, o Sebrae tem um estudo que fala que geralmente os empresários têm 27 dias só
de caixa. Imagina, a gente está falando de 6 meses, então o nosso mercado está sentindo isso. Dentro do Grupo Projeto, o que nós fizemos? A gente criou 5 produtos diferentes. Então, nesse momento agora, é utilizar mesmo a reinvenção, a reorganização. E eu falo muito que a gente precisa ser inconformada. E muitas pessoas falam, Tati, mas como que a gente aplica tecnologia e tal? Gente, tecnologia não é você conhecer e trabalhar com todos os aspectos tecnológicos, mas sim você ser inconformada, você sempre querer fazer mais, querer aprender. Antigamente, o pessoal fala, nossa, o que você estudou? Como que você estudou? Hoje não, hoje a gente está estudando todos os dias, a gente está se renovando. Então, não adianta, antigamente eu vejo os médicos, os advogados, faziam aquela formação, colocava aquele diploma bonito lá no consultório e escritório, e era aquilo, e ganhava vida com aquilo. Hoje não, hoje é um desafio, o estudo é diário, e a gente está vivendo sim essa transformação. Em 2010 era obrigatório você ter um site, em 2020 é obrigatório você viver essa digitalização, e a gente sente que muitas empresas não estavam totalmente digitalizadas, o que doeu mais no processo, porque aquelas empresas, até marcas, clientes que já estavam muito mais digitalizadas, a coisa andou muito mais fácil, Você anda muito assim. Então, quando a gente fala de liderança, a gente também fala de flexibilidade. E a gente também fala sobre você ser o exemplo. Então, eu quero saber de vocês, como que vocês estão, qual um aspecto interessante que vocês vêm fazendo essa questão de liderança. Gostei muito, essa questão do artigo, a gente tem que escrever, a gente tem que falar, a gente tem que utilizar as mídias sociais para algo muito importante, para falar o que a gente pensa de fato. E são aqueles insights, Você ser inspiração para outras pessoas. A gente nem imagina que, de repente, a gente é inspiração para um monte de gente. Então, olha o quão importante, você teve uma sacada, você vai lá e compartilha com o seu mercado. E é o que eu falo, gente, não dá para chorar, dá para a gente pensar como eu vou fazer diferente, como eu vou fazer mais e como eu vou acelerar, porque a concorrência está aí, e a gente não pode tirar o pé do acelerador, Então, nem na lombada. Então, é sempre pensando qual o seu maior diferencial, porque o que o cliente compra de você e não compra do concorrente. Então, todas aquelas perguntas que a gente já deveria ter feito, todas as análises SWOT e tudo mais, que a gente já deveria ter estudado, esse é o momento da gente refazer e reestudar dentro do nosso negócio. Faz sentido para você, Leila? Total sentido. Eu acho até que a gente teve a grande oportunidade de ter aquele tempo que nunca sobrava, Tati? Então, realmente, isso foi muito mágico. Nós, na Bueno, aproveitamos, nós tínhamos um projeto muito embrionário, pela nossa essência, a gente sempre gostou muito de ensinar, de compartilhar conhecimento. Então, há 6 anos atrás, a gente lançou uma open house na Bueno, que a gente abre as portas da empresa para estudantes de arquitetura, para estudantes de design, para que possam lá entender como toda essa dinâmica, nossa metodologia, o que significa trabalhar com cenário, que não é só festa, que não é só coisa bonita. E sempre que a cada edição que a gente fazia da Open House, tinha aquela necessidade de aprofundamento, Os alunos, a gente chama até de aluno, a gente queria, eles demandavam sempre mais detalhe, que a gente queria saber mais coisa, como que vocês fazem isso? E não dá, era uma tarde que eles entravam na nossa empresa e vivenciavam todo o nosso processo. E o nosso desejo sempre foi muito latente com a educação, sempre compartilhar conhecimento, é algo que a gente gostou sempre muito de fazer na Bueno, E o que a gente fez? A gente aproveitou esse tempo disponível, juntamos a nossa equipe, estava todo mundo tão ocioso, e colocamos em prática, efetivamente, um projeto que estava adormecido na Bueno, e a gente fez criar e dar vida à Bueno Ensina. Então, a gente foi para uma plataforma digital, uma plataforma de ensino, ela se chama Bueno Ensina, e foi muito rico, Tati e Linda, porque o que nós percebemos que a gente não tinha todos os recursos internamente, mas a equipe abraçou essa causa, a equipe se debruçou também, estudando, indo fazer curso, tentando descobrir como fazia determinadas coisas. Montamos um estúdio dentro da Bueno, a gente fez tudo internamente, continuamos fazendo, estamos fazendo ainda. A gente quer muito multiplicar esse conhecimento, entender as discussões do que tem por vir, que eu estou sentindo muito falta disso, mas isso é uma outra coisa que eu quero falar. Mas a gente trabalhou com isso.
colocar em prática um projeto que estava parado e um projeto que, de fato, vai fazer diferença na vida das pessoas, diferença na vida de quem tem esse desejo de trabalhar na nossa área e não sabe nem por onde começar, porque as faculdades não ensinam sobre arquitetura efêmera, né? Então, a gente tinha esse desejo, fizemos isso acontecer. E um segundo projeto que a gente pôs em prática, Tati, também existe a Puff Puff, Sustentabilidade Criativa, que é uma unidade da Bueno que a gente transformava o lixo que voltava da cenografia em objetos de uso pessoal ou de decoração. Agora, como fazer isso funcionar se não tem lixo de cenografia, né? Se a cenografia está adormecida? Eu falo que a cenografia está dormindo, mas logo, logo ela vai voltar e vai voltar bombando. Então, a gente começou a pensar que a gente, então, podia dar alma, dar vida novamente para a matéria-prima que está parada nos nossos galpões, né? Tem muita madeira, tem muito tecido, e a gente reinventou a Puff Puff Criativa com produtos que hoje pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é mesinha para criança que está estudando em casa, que não tem recurso, que a ergonomia não está sendo atendida. Então, a gente se apropriou da arquitetura para também levar um pouco de diferença na vida das pessoas. Mas é um mundo muito novo, né? Então, é isso que a gente se movimentou. Isso fez total diferença para a gente. Que delícia, que delícia. Isso aí, é inovação, inconformismo e sempre pensando como a gente pode ajudar o próximo, né? Linda, para você, o que é ser inconformada? Né? Qual é a sua inovação? O que você está criando de novo aí nesse momento agora, atual? Eu sou uma eterna inconformada, já nasci inconformada, portanto, para mim isso é um estado de espírito. Mas, de facto, a Leila falou e muito bem. Quando nós, não podendo trabalhar, temos opções de trazer soluções a outros, é a melhor maneira. Nós olhamos para com quem nós interagíamos. Interagíamos com clientes, com fornecedores e eu na parte académica, porque eu sou professora universitária também. E então, em como é que nós podíamos criar produtos na empresa que fossem diferentes do que os não podíamos desenvolver, mas ao mesmo tempo fazer o bem ao próximo, no sentido formativo. E então, tal como a Leila, nós criámos 3 áreas de partilha de conhecimento dentro da empresa. Aos clientes que entraram em tanto pânico como nós, não é? Estávamos todos no mesmo barco, nós decidimos criar, a minha área é comunicação, criar aulas de comunicação para lhe ensinar coisas que eles também foram apanhados no problema. Como comunicar online, como estar presente online, como usar as redes sociais. Nós fizemos imensa formação para clientes, muitas vezes oferecida, para eles aprenderem, de repente, a habituarem-se a este mundo novo. A micro e pequenas empresas, então, fizemos imenso trabalho. Criamos uma formação interna que é como sobreviver em qualquer economia, que são estratégias de negócios para evitar que pequenas empresas de futuro entrem em falência ou em problemas como este. E depois, para os parceiros, criamos formação de como organizar eventos híbridos, como organizar eventos online, porque eu já trabalho com eventos híbridos há muito tempo, aliás, nós todos sabemos que há 15 anos fazemos eventos híbridos. Nunca foram tão dominantes como agora. Eu, como trabalho em todo o mundo, já há 15 anos que eu participo de forma híbrida, não só em congressos, como em eventos, como organizo também. E depois, para a parte académica, foi para os professores. Ensinamos os professores como tornarem as aulas online interessantes, apelativas e muito participativas para os jovens alunos, que são os clientes de hoje. E que estarem o dia todo a olhar para um professor a falar não vai cativar, nem vai focar os alunos. Portanto, ajudamos as universidades a formarem os professores a comunicarem online. A nível da empresa, eu tenho que dizer que desde junho que estamos abertos para eventos em Portugal, e então voltamos outra vez a trabalhar com os nossos clientes. Temos agora já um evento dia 25, mas já fizemos outros. Vamos ter mais eventos até ao fim do ano. Felizmente, Portugal está a começar a ter eventos. Não há limites nos eventos outdoors, com os protocolos instalados, não há limites. E eu comecei a trabalhar muito também com destinos,
para estratégias de captação de eventos, de envolvimentos. Portanto, o que nós desenvolvemos dentro da empresa foi a consultadoria e a formação para o nosso setor. Portanto, isto foi mais ou menos o que nós envolvemos dentro da empresa. Agora, claro, já fizemos reestruturação de maneira que tenhamos outros produtos diferenciados e mais pensados já para o mercado, a partir agora de setembro, quando começamos a entrar em pleno nos eventos, porque acabaram as férias e começam a haver os eventos agora em setembro. Gente, que maravilha! Quanta coisa, né? Quanta coisa legal! Muito bom. Realmente a gente tem que inovar, né? E quando eu falo até inovar como pessoa, não só dentro da nossa empresa, mas com tudo isso que vem acontecendo, como que a gente se transforma numa profissional muito melhor? Como que a gente se transforma numa profissional diferente, né? Superando desafios? Falo até por mim, né? Que sempre fui mentorada, tenho o privilégio de ser mentorada pela Luísa Helena Trajano, e nessa pandemia acabei sendo mentora, né? Tenho mais de 200 mentoradas nesse momento pandêmico, né? Tem um curso digital chamado Gestão Lucrativa, porque a mulherada tem que dar lucro, sim, tem que fazer a empresa dar lucro e ganhar dinheiro, sim. Então, como que a gente trabalha todas essas questões femininas? E quando a gente fala, né, sobre mulher, vamos falar um pouquinho agora sobre o poder do network. O quanto, nesse momento, é importante a gente se conectar com aquelas pessoas que a gente tem um network, o quanto é importante a gente falar claramente com o cliente, olha, eu não consigo mais fazer um evento e demorar tanto tempo para receber, né? Como que eu posso, você pode me indicar, você sabe que eu tenho um bom trabalho, você sabe que eu estou criando produtos novos, como que a gente utiliza essa rede maravilhosa de network ao nosso favor? O que você acha, Leila? Sei que você é boa no network. Eu adoro. Eu adoro uma rede de conexão. Eu gosto muito de articular através do network, mas como a regra do network diz, né? Não vá pensando em tirar nada. Eu acho que você tem que levar, ver o que você pode contribuir e as coisas acontecem naturalmente. Eu tenho duas formas de pensar no network, porque você trouxe também essa questão do pagamento e como que a gente pode melhorar essa relação na nossa rede de contatos e conectividade. Eu não vejo outra forma da gente se aprimorar e expandir negócios e expandir valor no nosso negócio que não seja no relacionamento, no compartilhamento, na colaboração, do fazer juntos, do se somarem. Eu não consigo ver, eu acho que isso já é até passado, né? Mas a gente tem que discutir, porque ainda a gente precisa se aprimorar muito nas redes de network e principalmente no benefício que ela pode trazer. A gente tem que se dar muito, Tati, eu vejo muito como doação. Quando você tem suas redes e coloca ela para trabalhar por você, ela tem que ser uma troca de via dupla, né, de mão dupla, e eu acho que aí entra muito essa questão do relacionamento com o cliente, relacionamento com todos os stakeholders. A gente não pode falar só em relação a cliente receber o que ele precisa, mas ele não dar de volta aquilo que foi combinado, principalmente quando a gente voltar. Nós falávamos um pouco antes de vir para cá que vamos precisar, sim, dar mais do que nunca o valor para a nossa questão intelectual, pelo poder da intelectualidade, daquilo quando a gente tem que conceber, tem que criar. Nós estamos aí há 6 meses parados. Pela pesquisa que o Igor trouxe, a gente tem provavelmente uma possibilidade de só falar a partir de 2021. Eu acredito piamente que a gente volta antes, tenho fé, estamos trabalhando para isso, mas que seja mais para frente ainda, nós temos que colocar, de fato, a nossa rede para discutir como será esse futuro próximo. Tanto em forma de negociação, formas de pagamento, o que esse cliente vai precisar da gente, porque nós somos gestores das nossas empresas e no nosso setor as empresas são de pequeno e médio porte, não são grandes incorporações, então somos nós que estamos hoje preocupados com a conta que não bate. Somos nós hoje que estamos preocupados com os nossos colaboradores que estão escorrendo pelas nossas mãos e somos nós que vamos ter que criar o projeto do nosso cliente. E é isso que a gente tem que pôr para conversar aqui.
Não vamos fazer de conta, na hora de pedir um projeto, que está tudo bem, que é só um fornecedor que está ali na tua frente para te entregar algo. Nós estamos sentindo as mesmas dores, nós estamos passando pelas mesmas dificuldades e somos nós os criativos. Então, a gente precisa mais do que nunca cocriar. A gente precisa fazer junto o que tem que ser feito. A gente não pode exigir do outro. Essa via de mão dupla ela vai ter que ser muito fluida. Então, é um momento da gente, inclusive, conversar. Que futuro é esse que nós estamos construindo para o nosso setor? É isso que eu penso do network, Tati. Muito legal, muito legal. Tem uma frase que eu gosto de falar bastante, que é o seguinte: seja interessante e não seja interesseira. Né? Então, acho que isso já é o básico do network. E quando a gente fala de clientes, de marca, é aquela ajuda genuína mesmo, sabe? Poxa, se eu tenho um bom trabalho, se eu faço esse trabalho impecável para você, por que não me indicar para a sua rede? Por que não fechar, né, de repente, um contrato comigo e não ficar só? Porque o nosso time foi reduzido, gente. A gente não consegue. A gente não vai sair dessa era pandêmica do jeito que nós entramos. Tanto estruturalmente, né? Antigamente tínhamos 4 profissionais para fazer projeto, hoje a gente tem 2. Então, e é reformulando, né? Reformulando e pensando sempre cada vez como melhorar. Como é isso para você, Linda? Como que você tem feito aí os seus projetos e como que você faz o seu network maravilhosamente bem, que eu sei? E o networking é a minha praia, Mas tudo que eu tenho na vida é devido ao networking. Não tenho outra visão do networking senão essa, completa. Eu vejo o networking como um instrumento estratégico da minha vida e da minha profissão e da minha empresa. Eu dou formação interna e a clientes e na universidade sobre networking estratégico, porque eu continuo a achar que é a arma mais poderosa da aceleração dos nossos negócios e de nós como profissionais ou da nossa vida profissional. Eu desenvolvo estratégias de, não só dentro do meu setor, expandir constantemente o meu network, mas também expandi-lo a todos os níveis. Eu faço questão de analisar quais são os setores onde eu não tenho rede e focar-me em aumentar a minha rede nesses setores. Portanto, para mim, networking é uma palavra estratégia de negócios. Não tem outro significado senão esse. É muito, muito, muito importante. E depois, eu genuinamente gosto de pessoas, portanto, não me é difícil. Eu gosto de pessoas quanto mais diferentes, quanto mais excêntricas, quanto mais esquisitas, quanto mais interessantes, melhor. Eu gosto de pessoas com culturas diferentes, com visões diferentes, com atitudes diferentes. E, de facto, isso faz com que eu facilmente me adapte a todos os ambientes onde eu entro. Mas, de facto, eu acredito que os negócios fazem-se com humanidade e devem-se fazer com humanidade. O nosso componente humano, o nosso componente pessoa é o fator mais fundamental do nosso sucesso. Portanto, eu tenho uma visão de que, exatamente como a Leila, é dar para depois receber. É muito, muito importante. Eu invisto muito tempo meu a partilhar conhecimento, a partilhar meus segredos profissionais, a partilhar o que eu aprendo e partilho logo. Eu abro as minhas portas também aos meus alunos universitários, a outros profissionais, para verem. Ainda recentemente, um diretor hoteleiro da Eslovénia tirou uma semana de férias no hotel para vir passar uma semana como voluntário num dos eventos meus. Por puro networking, ele queria conhecer como nós trabalhávamos, o que nós fazíamos, como é que trabalhávamos com os hotéis, etc. E veio e passou uma semana connosco. Agora, de retorno, eu vou passar uma semana a seguir ele no hotel dele. Portanto, é mesmo assim. O networking é tudo. Quem não faz, não sabe fazer negócios. Muito legal, muito legal. E tem aquela frase muito famosa, né, que realmente
Eu sempre falo que uma mulher só entra no céu se ela levar uma outra junto com ela, se ela ajudar verdadeiramente uma mulher. Em 2018, eu fiz um livro, né, coordenei um livro chamado Mulheres do Marketing, pela editora Líder, onde nesse livro tem história de 40 executivas, né, de pequenas e grandes, mais de médias e grandes empresas. E o que a gente percebeu? Que a maioria das mulheres na área de marketing estão aqui na base. São analistas, são coordenadoras, são gerentes e vice-presidentes e diretoras, somente poucas, 14%. A maioria em empresas de bens de consumo, maquiagem, mas em outras áreas, em outros segmentos, geralmente parava ali na gerência, principalmente na área de construtoras, automobilística e por aí vai. Então, falando sobre essa questão da mulher e que a gente precisa ajudar uma outra mulher, e falando da diversidade da mulher, né, a gente teve uma marca que fez uma campanha incrível no dia 26 agora de agosto, que é comemorado o Dia da Diversidade Feminina. Como que vocês ajudam uma outra mulher dentro do nosso mercado de marketing e eventos? Como que vocês fazem isso dentro da empresa de vocês? E como que vocês fazem isso em relação às suas clientes, né? Quando eu tive a intenção de fazer esse livro, eu tenho um super apoio da ABA também, foi porque a maioria das minhas clientes eram gerentes por muitos anos, sabe? Eu tenho o Grupo Projeto há 19 anos e elas já eram gerentes e ainda continuam gerentes. E eu falei, gente, não é normal. E muitos homens falaram, Tati, é verdade, né? Porque na área de marketing tem muita mulher. Só que no topo, se a gente começar a prestar atenção, são poucas. E não é por capacitação, né? Muitas vezes existe um viés natural que a gente está caminhando, né? Quando a gente fala da mulher, do papel da mulher em 1900 e do papel da mulher agora no ano 2000, é um papel totalmente com maior protagonismo. Então, dentro do Grupo Projeto, somos, né, 70% mulheres, mas a gente não vive sem os homens, a gente adora os homens, a gente aprende demais com eles, né? Então, dentro da empresa de vocês e no mercado, como que vocês enxergam essa diversidade feminina? Quer deixar a Linda falar antes, tadinha? Pode ser. Linda, com você. Desculpa, Linda. Obrigada. Eu, de facto, não faço só na minha área. Eu sou ativista pela paridade e igualdade de género há mais de 40 anos. Sou ativista liderando associações, intervindo politicamente, fez parte agora desta equipa em Portugal que criou as novas regras de equilíbrio trabalho-casa, fiz parte destas novas regras, leis em Portugal agora que obrigam as empresas a terem 30% de mulheres nos seus conselhos administrativos e que obrigam a igual salário para igual trabalho. Estas são todas leis que foram implementadas nos últimos 5 anos e, de facto, as empresas são castigadas e multadas se não aplicarem. No dia a dia, sou presidente do Conselho Mundial das Mulheres na Liderança e a Spring Up Europe, que aparece aí no meu currículo e que me apresentaram como presidente dessa associação, é uma associação que capta investimento e ajuda empresas fundadas por mulheres a acelerarem nos negócios através da formação, da educação universitária e através de captação de financiamento, através da nossa rede, que agimos com financiadores e investidores. Na minha empresa, nós praticamos a igualdade de género e a paridade sempre que é possível, porque às vezes não há candidatas, as mulheres não dão o passo em frente, muitas vezes. A mulher às vezes é a sua própria inimiga, a mulher tem que estar 100% pronta, formada, ter absolutamente, antes de dar o passo em frente. Nós costumamos dizer que o homem diz, eu não sei tudo, mas eu posso aprender. A mulher diz, eu quando souber tudo, eu candidato-me àquele cargo. Nós somos um bocadinho diferentes e, de facto, eu tenho vindo a lutar um bocadinho para a formação nesta área, a formação para as mulheres fazerem mais networking, para as mulheres serem mais proativas em sua própria defesa. E, de facto, pratico estas regras na minha empresa, pratico estas regras no meu setor
E, acima de tudo, sou conhecida por ser uma voz muito, muito chata e agressiva quando estas coisas não acontecem. Eu, por exemplo, quando vou a uma conferência em que tem um painel só de homens, eu levanto-me da plateia, digo, vou sair da sala porque este painel ofende-me. E saio, não silenciosamente, mas com muito, muito barulho. E depois comunico em todas as redes sociais, todas, que aquele evento... Eu sou muito vocífera, não me queira ter num sítio onde as mulheres não têm o mesmo direito. Eu não sou simpática. Linda! O seu lugar no céu já está reservado. Realmente, a gente precisa, assim, uma mulher ajudar a outra, né? Isso faz muito bonito. Então, muito bacana. E eu sei que a Leila também tem um papel bastante importante em relação a isso. Eu tenho uma defesa árdua, né? Eu até sofro um pouco por isso. O papel da mulher nas associações, né? O associativismo é muito masculino. E é uma discussão que a gente tem lá na Abrace. Antes da gente fazer a junção da Abrafec com a Abrace, quer dizer, a diretoria da Abrafec era 100% feminina, chegamos na diretoria da Abrace, era 95% masculina. E a Maluzinha, a Malu querida, que deve estar aqui assistindo a gente, ela ficava ali uma guerreira lutando no meio dos meninos, ela fala sempre isso. E a gente tem tentado, mais do que nunca, dar voz para a mulher, mas principalmente no associativismo, porque trazer essa sensibilidade feminina para um trabalho que é totalmente voluntário, que é um trabalho que precisa pensar no outro antes de pensar em você. A mulher tem muito essa afinidade, a mulher tem muito essa habilidade, essa perspicácia da emoção, e isso faz muita diferença. E é impressionante como faz diferença no resultado, né, Tati? E no momento que a gente entende, já que é para ver resultado, entende que o resultado faz diferença, é notório que a mulher pode estar mais inserida, né? Tem aí alguns projetos, não sou tão ativista como a Linda, não saio da sala, mas eu fico muito brava quando a mulher não tem voz, quando a mulher não consegue se impor, ou quando existe algum tipo de preconceito, principalmente no posicionamento, de não deixar a mulher se posicionar ou se pronunciar. Isso me tira do sério, mas a gente tem projetos internamente na Bueno, que nem diz o Bueno, ele ama trabalhar com mulheres, o Bueno fala que a diferença é notória e totalmente... e faz toda a diferença nos resultados, principalmente por conta dessa sensibilidade. Pelo Bueno, seria a grande maioria mulher. Eu gosto muito de trabalhar com mulher também. Tenho muito respeito. Legal, isso mesmo, né? Vamos viver a verdadeira sororidade, né? Sororidade vem da palavra soror, em latim, que significa irmandade. E como que você pode ser amiga de uma outra mulher? Não julgando. O fato de você não julgar já ajuda demais. O fato de, se você puder colaborar, vai ser lindo. Mas se você não puder colaborar, pelo menos não julgue, né? Compreenda. Se não fizer sentido para você, tá tudo bem. Mas essa coisa de mulher, falar mal de mulher, isso é brega, viu? Isso é muito brega. A gente está aqui com os últimos minutinhos, então, um último minuto para deixar um recado final. Podem falar o que realmente toca o coração de vocês, o que faz sentido, como está esse momento de liderança e o que a gente deseja para o mundo, para o nosso mercado. Tá? Quem mais? Quer que eu vou? Vamos lá, Leila. Eu vou. A gente está nessa expectativa do um dia após o outro. Tenho muita fé e esperança que a gente vai sair melhor dessa. Tenho certeza que a gente já está passando por situações que já nos transformaram. Me sinto melhor já nitidamente como ser humano. Sou muito grata por tudo que eu estou passando nessa pandemia com toda a equipe da Abrace. Se não fosse essa associação nesse período, eu com certeza estaria muito mais enfraquecida. Então, de novo, levanto aqui a bandeira do associativismo, das entidades enquanto defensoras de uma classe, de um setor. E tenho muito desejo no meu coração de ajudar como eu puder, no setor que eu atuo, com a equipe que está sempre junto com a gente na Bueno, com a minha família, com os colegas de trabalho. Eu tenho certeza que a mulher tem muito esse desejo. Às vezes a gente não tem a oportunidade e não sabe por onde começar. Mas, assim, seja transparente, é isso que eu estou tentando ser ao máximo, mas se doar para o outro, eu percebo que é o que vai levar a gente num futuro melhor
que ele ainda está um pouquinho distante, mas só a gente conseguindo, de fato, se doar e poder contar com o outro. A gente está assim, totalmente desnudo, é assim que eu estou enxergando. Está todo mundo no mesmo nível, nós estamos todos numa mesma régua, e isso é maravilhoso, porque a gente esquece de rótulos, esquece de julgamentos, como você falou, Tati. É o momento da gente ser a gente mesmo, e isso é maravilhoso, dá um prazer enorme de poder a gente ser a gente e alguém precisar da gente como a gente é. Então, é essa minha fala, assim, contem comigo, eu estou realmente muito à disposição do setor, das pessoas que querem fazer a diferença, e contem, eu acho que uns aos outros, para que a gente possa construir o nosso futuro para o setor de evento. Isso precisa ser discutido. Que lindo! Estamos muito bem representadas com você na vice-presidência da Braskem. Muito obrigada por todo o teu trabalho, pelo seu protagonismo, né? Ir lá, falar, acontecer, lutar, né? A gente tenta. A gente não tem aqui o Marcelo Rebelo de Souza, viu, linda, aqui no Brasil. Está fazendo falta. Mas, enfim, o fato a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, isso é lindo. Linda, com você. Um minutinho, considerações finais. Um minutinho. Eu concordo, faço das palavras da Leila as minhas, estou sempre à disposição, mas eu digo, eu acho que nós, as pessoas que têm a oportunidade, porque é um privilégio, liderar é um privilégio, e nós que temos a oportunidade de liderar, e todos os líderes que nos estão a ouvir hoje, seja a qualquer nível de liderança, nós somos mais contagiosos que o Covid. Muito mais. O que nós dizemos, o que nós fazemos, o exemplo que demos, vai contagiar os outros. Portanto, é importante que nós sejamos líderes em todo o significado dessa palavra. Se nós formos negativos, é isso que nós demonstramos. Se nós formos críticos, pessimistas, julgarmos, é assim que vamos infectar os outros. A infecção e o vírus que nós temos que espalhar é o vírus de acreditar, de autoajuda, de apoio, da palavra positiva, de estar atentos e alertas àquele que ao nosso lado pode estar pior do que nós. Portanto, o que é que nós podemos acordar todos os dias pensando o que é que eu posso fazer hoje para que eu valha a pena, para que eu seja valor acrescentado. É muito importante sermos líderes por exemplo, porque ao sermos líderes, por exemplo, vamos contagiar mais do que o vírus. Que lindo, que lindo. E realmente, o líder, por exemplo, é aquele líder que arrasta, né? Não só aquele que você olha e se inspira, mas aquele que te motiva a ir muito mais além e ser um profissional muito melhor, né? Último minutinho aqui, eu quero muito agradecer as minhas amigas por estarem aqui, quero muito agradecer o convite também, e falar para você que se você tem um desejo, assim como a Leila falou, dentro do teu coração, eu acredito muito, né, que, por que você tem esse desejo, que de repente é diferente do meu desejo, é diferente do desejo da Leila, e é um desejo diferente da Linda? É porque algo aconteceu para que você possa realizá-lo. Então, independente das suas dificuldades, independente dos seus desafios, de tudo que esteja acontecendo, eu acho que a gente precisa viver, sim, essa sororidade, essa irmandade, o fato de cocriarmos, de compartilharmos, de fazer um network de verdade, é uma coisa mútua, engajada, e fazer o seu melhor. Tá? Se você tem esse desejo do fundo do seu coração, é porque vai dar certo. E os desafios existem para que nós possamos sair muito melhor deles. Né? Pelo menos eu evoluí aqui, só vou gastar mais em Botox, mas o resto de evolução foi muito grande. Muito obrigada, meninas. Eu amei estar aqui com vocês. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Super beijo e a gente se vê nas redes sociais. Tchau, obrigada. Tchau, linda. Tchau. Obrigada à mediadora desse painel, obrigada às nossas convidadas, esse painel tão feminino, tão empoderado. Obrigada pela presença e pelas informações.